Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e na aula de hoje vou falar sobre filtro avançado. Na verdade, vou complementar uma aula, a de número 88 da playlist de macros e VBA. Nessa aula, eu explico como você pode utilizar o filtro avançado no Excel. E surgiu uma dúvida. Um colega enviou uma dúvida, o Jaime, e ele questiona como é que ele pode fazer a pesquisa com outros, não importando a posição do texto dentro da coluna, para que ele pudesse fazer a filtragem. Então eu resolvi gravar esse vídeo rápido de complemento, apenas para mostrar essa dica. Vamos lá, vou alternar aqui para a minha planilha. A dúvida do Jaime é justamente essa. Alessandro, eu fiz o VBA conforme o vídeo, mas ele filtra apenas se as palavras estiverem no início da frase, e não no final ou no meio. Tem como ajudar? Então vamos lá. Se você ainda não viu esta aula, eu vou deixar o link para você aqui na parte superior da tela, no card, e também no final, para que você possa acessar a aula do filtro avançado. Então eu gostaria de filtrar aqui as cidades, e nesse caso eu vou colocar a cidade de, Rio. Vou colocar aqui a cidade que começa com a palavra Rio. Na aula eu fiz aqui alguns testes a respeito desta filtragem, e quando chamamos o filtro avançado, dados, filtro avançado, vamos selecionar aqui a região de dados. Ao executar esse nosso filtro, pressionando OK, você vai perceber que toda cidade que começa com a palavra Rio será filtrada, mas ele quer pesquisar por outros termos que estejam no meio ou no final da palavra. Então nós vamos usar os caracteres coringa. Por exemplo, então eu gostaria de pesquisar todas as cidades que começam com a letra S. Se digitar a letra S na cidade, podemos usar o primeiro caractere coringa, que é o asterisco, e ele vai substituir qualquer caractere que esteja depois do S para filtrar aqui no nosso filtro avançado. Se eu clicar em avançado e pressionar o OK, vocês vão perceber que todas as cidades que começam com a letra S agora foram filtradas, independente da quantidade de caracteres. Santos, São Paulo, Salvador, São Pedro. Então várias cidades foi feita a filtragem desta forma. Um detalhe aqui, por exemplo, se eu quisesse pegar as cidades que possuem a letra S, eu só preciso colocar o asterisco e a letra S no final. A lógica diz que esse filtro procuraria todas as cidades que terminariam com a letra S. Mas quando aplicamos, vou dar aqui um OK, você vai perceber que isso não acontece. O asterisco S, ele pesquisaria, né, na minha concepção, apenas as cidades terminadas com a letra S. Em alguns casos, algumas funções do Excel, isso realmente acontece, mas no filtro avançado não. Então, nesse caso, se nós colocarmos asterisco e S, ele vai procurar o S em qualquer ponto do meu texto. Da mesma forma que eu colocasse o S entre asteriscos. Isso também funciona para que ele possa procurar os dados em qualquer posição do texto. Então, o asterisco, ele é um caractere coringa que substitui partes do texto. Só que, por exemplo, o Jaime pode ter uma seguinte necessidade. Ele quer pesquisar todas as cidades que começam com a palavra São. São de São Paulo, São de São Pedro. Ele poderia simplesmente colocar aqui São no início, sem qualquer tipo de caractere, né, de controle. E aí, na sequência, ele poderia chamar aqui o dados, o filtro avançado novamente, dar um OK e ver que as cidades de São Paulo e São Pedro são exibidas. Há uma outra situação que eu também acabei de perceber aqui. Se nós tentássemos substituir outra cidade, por exemplo, vou colocar aqui São Paulo e vou colocar aqui no final uma interrogação. A interrogação também serviria como caractere coringa. Então se eu desse aqui um dados, filtro avançado, vamos ver se ele substituiu aqui, não, então vou dar um OK. Você vai perceber que não muda, ele consegue também fazer o filtro da minha cidade, mesmo que o asterisco, que a interrogação esteja colocada para substituir apenas um caractere. Nas funções soma-C, conte-C, se nós utilizamos uma instrução como essa, com a interrogação como filtro, o resultado é um pouco diferente. Deixe-me limpar o filtro e exemplificar. Então, por exemplo, eu gostaria de fazer aqui um teste com a conte.c. Vou colocar uma cidade a mais aqui como São Bernardo do Campo. Ao invés de utilizar o filtro, como você viu, São Bernardo vai ser filtrado também. Eu acho que esse comportamento foi alterado com o tempo. Eu não tenho certeza, não tenho outras versões aqui. Mas observe com a função conte.c. Conte.c, eu quero pesquisar em toda a minha coluna J, ponto e vírgula, toda a cidade que tem o termo São iniciando
o nome da cidade. Então vou colocar aqui um são asterisco, vou fechar parênteses não, aspas, depois parênteses. Ao pressionar o Enter, nós vamos ver que são 9 registros que começam com a cidade São. Se olharmos a contagem na parte inferior da tela, vamos ver que realmente são 9. Esta fórmula, deixa eu colocar aqui um fórmula texto para ver a fórmula que nós utilizamos. Quando fazemos isso, o asterisco ele substitui então todos os caracteres que estão à frente. Então agora o que nós vamos fazer é fazer uma pequena mudança. Conte.c, vou abrir parênteses, e nesse intervalo novamente da coluna J, ponto e vírgula, eu quero contar apenas as cidades que são, mas tenho 5 caracteres apenas na sequência, como São Pedro e São Paulo. São Bernardo eu não quero contar. Fechando aqui o parênteses e dando Enter, você vai perceber que a função conte.c ela consegue fazer a diferenciação entre o asterisco para todos os caracteres e a interrogação para apenas um. Essa interrogação ela é ótima para substituir apenas uma letra. Então, por exemplo, eu gostaria de listar todos os nomes que sejam de Alessandro e Alessandra. Para que você possa tirar o gênero de uma busca, é só você substituir, nesse caso, a última letra, que é o caractere comum entre eles, por uma interrogação. E aí ele vai pesquisar os nomes que tenham qualquer terminação. Se eu colocar aqui um asterisco, aí ele procuraria inclusive as palavras no plural. Ou, se colocar aqui depois do Alê, ele procuraria Alexandre, Alessandra, Alexandra e qualquer outra variação do meu nome. Então perceba que no filtro avançado, apesar de podermos utilizar a interrogação como busca, ela não tem o mesmo efeito do que quando nós utilizamos essa instrução em uma função padrão do Excel. Está tirada a dúvida, Jaime? Então, como você pode perceber, caracteres coringas podem ser combinados aí nas suas strings para fazer a busca. E se você quiser novamente aprender a utilizar o filtro avançado, no final desse vídeo você vai ver uma miniatura desse link, basta clicar sobre ele, ou nos cards que vão aparecer na tela em algum determinado momento desse vídeo. Agradeço pela sua audiência, obrigado por estar acompanhando os trabalhos. Não se esqueça, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com a sua rede e até o nosso próximo encontro.